Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira o Senhor nos dá a graça de poder estar aqui nesse lugar, que tem sido para todos nós um momento assim e um espaço de reconstrução da nossa história, da nossa identidade, e tem sido um lugar onde Deus tem falado ao nosso coração, tem sido um lugar onde Deus tem estendido a sua mão, tem nos levantado e tem nos mostrado a direção para onde devemos caminhar. E estamos mais uma vez em torno da palavra de Deus. Como é bom poder escutar a palavra, como é bom senti-la perto de nós, porque cada vez que essa palavra é proclamada, é Deus falando, é Deus salvando, é Deus educando, é Deus nos dando possibilidades, é Deus dizendo levanta, é Deus dizendo não tenha medo, não se desespere, é Deus dizendo eu estou aqui, você pode contar comigo. E nós somos muito felizes, porque Ele tem nos dado o dom de poder escutar a sua palavra. Hoje nós escutamos o relato do Evangelho de Mateus. Esse texto do Evangelho é bem conhecido e é narrado também pelo evangelista Marcos e pelo evangelista Lucas. O evangelista Marcos e Lucas, quando conta esse fato que aconteceu na missão de Jesus, Marcos e Lucas diz que Jesus estava no barco dormindo com os discípulos. No barco que os discípulos estavam, Jesus estava dormindo. E Mateus, quando narra esse evangelho, ele traz o elemento de Jesus caminhando sobre as águas, vindo ao encontro dos discípulos. Mas os três evangelhos, na mesma perspectiva, nos traz esse fato para dizer que Jesus é aquele que acalma a nossa tempestade. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é aquele que traz a serenidade ao nosso coração. E nós encontramos nesse evangelho alguns elementos assim que são muito essenciais e que nos ajuda a perceber melhor de que maneira Deus vai participando da nossa vida e de que maneira Ele vai direcionando o nosso caminho. O primeiro aspecto que nós colhemos nessa noite do Evangelho de Mateus, logo nos primeiros versículos, é essa ordem que Jesus dá aos discípulos. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem para o outro lado do mar. Esse é o primeiro aspecto assim que nós dizemos ser de uma grandeza muito grande. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. E mergulhando dentro do texto e olhando para esta informação, a partir da dimensão da espiritualidade, nós vamos nos perguntar, nós vamos entender que entrar no barco é, na verdade, superar os desafios da nossa vida. Entrar no barco é não ter medo de avançar. Entrar no barco e atravessar para outra margem significa ser ousados e não parar nos nossos limites. Jesus chama os discípulos e Ele dá essa ordem: entrem no barco, atravessem o mar e vão para o outro lado. Quando Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, Jesus está dizendo: é preciso que nós tenhamos a coragem de sair dos nossos limites, é preciso que nós sejamos capazes de ir além do que achamos muitas vezes que não somos capazes. Então nessa noite, essa mesma ordem que Jesus deu para os discípulos, Ele também dá para cada um de nós.
Entrar no barco é dizer: eu não vou parar. Entrar no barco é dizer: eu vou avançar. Meus irmãos, nós poderíamos pensar que nós temos todos os motivos do mundo para não entrar no barco. Se nós formos parar e pensar, se nós formos avaliar a nossa vida, nós vamos dizer assim: eu tenho todos os motivos para não entrar no barco. Eu tenho todos os motivos para não avançar. Eu tenho todos os motivos para parar aqui. E nós encontramos tantos motivos para não entrar no barco. Estamos cansados, estamos fragilizados, estamos destruídos, estamos passando por batalhas, estamos atravessando noites escuras, estamos atravessando momentos delicados em nossa vida de diversas ordens. Se nós formos parar para pensar, nós diríamos que nós teríamos todos os motivos do mundo para não entrar no barco. Você que está aqui nessa noite, nesse ginásio, ou você que está nos acompanhando em casa agora, você tem todos os motivos para dizer: eu não vou entrar no barco. Eu não tenho forças para entrar no barco. Eu não tenho forças para navegar. Eu não tenho forças para remar. Minha vida está saturada. Eu estou destruído. Minha esperança desapareceu. Mas nós precisamos deixar que a voz de Deus seja muito maior do que nossos limites. Eu preciso ser muito, eu preciso deixar Deus ir muito mais além em mim. Eu preciso deixar que a voz de Deus seja muito mais intensa do que a voz que grita dizendo: não entra no barco. Não entra no barco porque você não vai chegar a lugar nenhum. Eu preciso deixar que a voz de Deus seja muito mais forte do que aquela voz que diz: você vai se perder, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar do outro lado, você não vai chegar na outra margem, porque você está destruído, sua vida não tem sentido, você não tem forças para navegar. Eu preciso deixar que a voz de Deus seja mais forte do que as vozes que gritam dentro de mim, dizendo que eu não vou conseguir, que a minha vida não vai dar certo, de que eu vou remar e o barco vai afundar. Não tem vozes que gritam isso dentro de nós? Quantas vezes nós não estamos sendo dirigidos por essas vozes? Quantas vezes nós temos deixado de avançar porque essas vozes nos impedem, porque essas vozes acabam nos determinando? Enquanto Deus manda, enquanto o Senhor manda a gente entrar no barco para ir para outra margem, essas vozes estão dizendo o contrário dentro de nós. Enquanto Jesus diz: entra no barco e vai para outra margem, vai para o outro lado, existem vozes dentro de nós que nos limitam, que nos mostra os nossos danos e os nossos fracassos. Talvez você que esteja aqui nesse lugar, ou você que esteja em casa, esteja vivendo assim, de uma maneira muito forte isso. Essas vozes dizendo que você não vai conseguir. Essas vozes dizendo que tua vida não vai dar certo, de que tua vida fracassou. E quantas vezes essas vozes nos impedem de entrar no barco para chegar na outra margem. O que significa chegar na outra margem? Significa: eu venci, mas só chega na outra margem se entrar no barco. Eu só vou chegar do outro lado se eu entrar no barco. Se eu tiver a coragem de assumir todas as condições que a minha entrada no barco pode produzir na minha vida, porque ao longo do Evangelho nós vamos escutar isso. Quando os discípulos estão navegando, eles são surpreendidos por uma tempestade, um vento forte que bate contra eles, trazendo de volta o barco.
Eles querem chegar do outro lado, mas tem um vento contrário que não deixa chegar. Meus irmãos, quantas vezes isso está acontecendo em nossa vida também? O Senhor tem ordenado, o Senhor tem profetizado em nossa vida, Ele tem nos mandado entrar no barco, mas nós temos nos surpreendido com esse vento que tem soprado, esse vento que não quer deixar nós chegarmos do outro lado, esse vento que tenta contra nós. E quantas vezes nós estamos experimentando isso, quantas vezes nós estamos passando por isso. Mas é preciso, e hoje nós aprendemos isso de uma maneira muito clara, e você precisa guardar essa palavra no seu coração. Nós precisamos dar um basta, nós precisamos dizer não às vozes e os ventos que não querem que nós cheguemos do outro lado. Nós precisamos dizer não, eu vou seguir a voz de Deus, e hoje Ele está ordenando que eu entre no barco. E se você chegou aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe aqui. Se você está aqui, é Deus dizendo: entra no barco, você vai chegar do outro lado. O Senhor está falando com você nessa noite, dizendo: você vai chegar do outro lado. O Senhor está profetizando na tua vida nessa noite. Ele está dizendo: eu sei que tem um vento. Ele sabe que tem um vento contrário. Ele sabe que você tem navegado e tem sido difícil o teu processo de navegar. Ele sabe das experiências dolorosas que você tem passado, com os resultados que não vieram. Ele sabe que muitas vezes você se encontra frustrado na tua experiência de vida, porque apostou muito em uma realidade e você se frustrou com ela. Ele sabe que você tentou, mas de repente as coisas não foram como você pensava. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Você não pode parar. Tem que levantar a cabeça e entrar no barco. A ordem de Deus para você nessa noite, a ordem de Deus para nós nessa noite é entrar no barco. Entrar no barco. Ah, Padre, mas eu estou me sentindo incapaz de entrar no barco. Eu estou com medo de entrar no barco. Eu estou sem forças, Padre, eu me encontro fracassado, uma pessoa completamente destruída, alguém que não tem expectativas nenhuma. Eu perdi a visão de tudo, eu não consigo enxergar nada, eu não tenho esperança. Mas essa palavra é para você, e é exatamente para você que está se sentindo assim. E essa palavra é exatamente para você que está se sentindo dessa forma, cansado, fracassado, fracassou nos teus projetos, está passando por crises financeiras, na tua casa está tudo dando errado, na tua vida pessoal está dando tudo errado, tudo que você toca murcha. Essa palavra é para você, é Deus dizendo: você não vai parar por causa disso. Você precisa ter a coragem de entrar em quê? No barco. Eu preciso ter a coragem de entrar no barco. Meu irmão, o Senhor está mostrando para você nessa noite qual é o caminho. Porque muitas vezes nós não temos dado certo, porque nós queremos ver a saída com os nossos olhos, e muitas vezes não é assim que acontece. Nós vamos percebendo as saídas para as nossas crises quando nós temos a coragem de ser ousados. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite assim: se você tiver a coragem de entrar no barco, quando você começar a navegar, você vai ver a saída para superar essa crise que você está passando hoje. Se você tiver a coragem de entrar no barco, o Senhor está dizendo: você vai ver portas que estavam fechadas. Você vai ver correntes que estavam amarrando. Sabe o barco? Correntes que amarravam o barco. E você se acostumou com aquelas correntes que amarram o barco para o vento não levá-lo.
E o Senhor está dizendo: se você tiver a coragem de entrar no barco, essas correntes serão toradas. E aquilo que você não vê, aquilo que você não contempla, aquilo que para você está tudo escuro, vai ficar claro. Então, a direção de Deus para a nossa vida nessa noite é: entra. Não sei como a gente vai navegar, porque é o Espírito de Deus que conduz, é o Espírito de Deus que dá força para a gente navegar, é o Espírito do Senhor que nos é dado, que está conosco. Mas entre, meu irmão, olha a beleza de Deus trabalhando na tua vida, olha o amor de Deus se manifestando, sim, com você que veio aqui. Ó Deus dizendo: não está determinado, tem uma saída, e a saída é: entra no barco. Os discípulos entraram no barco, e eles foram obedientes à voz do Senhor. Eles poderiam dizer assim: Senhor, mas nós estamos cansados, não é melhor a gente dormir e no outro dia entrar no barco para fazer a travessia? Eles não perguntam a Jesus, eles simplesmente obedecem. Jesus diz: entre no barco. Ele está dizendo para você: meu irmão, chega de dar desculpas, chega de estar dando desculpas, chega de procrastinar aquilo que é para hoje, é para agora. Deus está dizendo para você: entra no barco, é agora. Não, Senhor, mas eu estou cansado, deixa eu passar essa crise que eu estou vivendo. Não, essa crise não vai passar se você não tiver a coragem de entrar no barco. E eles entraram, e eles foram surpreendidos por ventos. Não tenha medo, não tenham medo dos ventos que aparecem na nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com os ventos. A gente precisa, meus irmãos, na sabedoria do Espírito, aprender a lidar com os ventos, porque os ventos podem ser contrários, mas eles podem também nos lançar para frente. Depende da maneira como a gente se porta diante dos ventos. Depende da maneira como a gente administra os ventos na nossa vida. Se nós formos administrar os ventos da nossa vida com desespero, o que é que vai acontecer? O barco vai afundar. É hoje isso, é muito bonito esse elemento que Mateus traz no Evangelho, dizendo que eles estavam desesperados. Quando o vento bateu, eles ficaram desesperados. Quando o vento soprou contra aquele barco, eles ficaram desesperados. E quando nós estamos desesperados, o vento, ele faz o processo contrário. Eles nos lançam para trás, eles tentam nos submergir. E os discípulos de Jesus estavam apavorados, diz o Evangelho. Eles estavam desesperados, eles estavam apavorados, e por causa do pavor, o barco estava afundando. Nós precisamos aprender a administrar os ventos que sopram contra a nossa vida, sem nos desesperar, sem ficarmos apavorados, porque aquele que nos mandou entrar no barco não vai nos abandonar. Aquele que mandou você entrar no barco não vai deixar você sozinho quando os ventos aparecerem na tua vida. Aquele que mandou você entrar no barco não vai te abandonar, como não abandonou os discípulos naquela madrugada. Quem mandou os discípulos entrar no barco? Jesus. Quem está mandando nessa noite você entrar no barco? Jesus. Então, meu irmão, tenha coragem, não tenha medo do que você vai enfrentar pela frente, não tenha medo dos desafios, não tenha medo do sofrimento, porque você só vai chegar do outro lado, você só vai dar certo na vida se você tiver coragem de enfrentar os desafios e os obstáculos que aparecem no teu caminho. Olhe, meu irmão,
Se você for ficar acorrentado nos teus limites, você não vai chegar a lugar nenhum. Desculpe eu dizer isso para você. Enquanto você estiver ancorado na tua dor, enquanto você estiver ancorado no teu sofrimento, no teu fracasso, enquanto você estiver ancorado nos teus erros, nas tuas frustrações, enquanto você estiver ancorado no sentimento de que você é inútil, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o barco não vai sair do canto. Você precisa ousar e remar e não ter medo do que o mar pode trazer para nós. No contexto do Evangelho, o mar é o mundo, é o espaço onde nós vivemos, é o lugar onde nós habitamos. São os desafios, as ondas são os desafios que a gente enfrenta todo dia, mas só se torna vitorioso quem não tem medo de enfrentar as ondas. Se você tiver medo de enfrentar as ondas, você vai ser um eterno fracassado. Se você tiver medo do vento, você vai ser um eterno fracassado. Ondas e ventos existem para serem superados, e eu não posso permitir que as ondas e os ventos sejam mais fortes do que aquele que mandou eu entrar no barco. Não posso, meu irmão, minha irmã, eu não posso deixar que os meus limites sejam mais fortes do que aquele que me mandou entrar no barco. Entrar no barco e ter olhos fitos em Jesus. Olha só que bonito isso. Entrar no barco, remar com os olhos fitos em Jesus, nos dá a garantia de chegar do outro lado, mesmo que no percurso eu tenha que passar por provações. Eu vou passar por provações. E se tem vento e provações, é porque você está na direção. É porque você está no caminho certo. Se tiver vento, se tiver onda, não é para se desesperar, é para glorificar a Deus e entender que você está na direção, meu irmão. Que você vai chegar do outro lado, da outra margem, porque tem algo muito melhor na outra margem do que na que você está agora. É profético para você nessa noite. Do outro lado tem algo muito melhor do que a margem que você está agora. Tem algo do outro lado melhor do que o que você está experimentando agora. Você vai ficar nessa, ou você quer avançar para que Deus está te determinando? Eu quero ir para outra margem. Levante a mão assim, ó. Diga: Jesus, eu quero ir para outra margem. Eu não quero ficar nessa aqui, porque a outra margem é melhor do que a que eu estou agora. Eu creio, você crê? Então vai ter vitória para a tua vida. Então vai ter consolo de Deus para a tua vida. Vai ter restauração para a tua vida. Vai ter libertação para a tua vida. Olhos fitos em Jesus. Não tire o olhar. Eu sei que muitas vezes o vento quer desviar o nosso olhar de Jesus, quer nos impedir de buscá-lo, de estar com Ele. Eu sei que quantas vezes, eu imagino quantas vezes você é tentado a não estar aqui numa terça-feira como essa, porque os ventos estão sempre querendo te levar para distante daquele que mandou você entrar no barco. Mas olhos fitos no Senhor. Tem um momento em que Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, permitas que eu vá ao teu encontro. Então Pedro sai do barco e começa a ir ao encontro de Jesus. Mas de repente ele começa a afundar, porque o olhar de Pedro foi desviado para o medo que ele carregava dentro dele. Ele tirou, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Quando o medo desviou o olhar de Pedro, Pedro começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele teve uma coragem que todos nós temos que ter na vida, porque todos nós, na nossa humanidade, corremos o risco de afundar.
Pedro disse: socorre-me, Senhor, que eu estou afundando. O que foi que Jesus fez? Pegou na mão de Pedro e levou-o para o barco. Eu quero dizer de uma forma profética que nessa noite tem pessoas que estão afundando e que Jesus nessa noite vai pegar na tua mão e vai te colocar de novo no barco. O Senhor, Ele dá essa palavra para uma pessoa que está aqui no ginásio, que há alguns dias atrás você pensou em pular do barco e se afundar de uma vez por todas, tirando sua vida. Jesus agora, nessa terça-feira, te trouxe aqui para segurar na tua mão, colocar você no barco e dizer: olha para frente, porque você vai chegar do outro lado. E o que tem te esperando do outro lado olhe, meu irmão, o que o Senhor está dizendo. O que tem te esperando do outro lado é muito maior do que essa angústia que você está sentindo agora. Olha para frente e navega. Não tem medo. Jesus está no barco. Jesus está conosco. No momento em que o vento bateu, no momento em que as ondas estavam afundando o barco, Jesus apareceu. Nos momentos mais difíceis, quando o meu barco está afundando, é exatamente nesse momento que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, porque Ele não quer que o nosso barco afunde. Ele não quer, Ele não vai deixar. E mais forte ainda, o teu barco não vai afundar. Não vai. O teu barco não vai afundar. Fica de pé. É uma noite de profecias para a nossa vida. É uma noite de libertação. E nós queremos dizer para o Senhor que nós cremos que o nosso barco não vai afundar. Se o Senhor me chamar, sobre as águas eu irei, seguro estou em tuas mãos. Se o mar se agitar E as ondas se levantar, o meu barco não afundará. não afundará. O meu Deus está. Meu Deus está. Pode o vento soprar, a tempestade surgir, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ao ouvir tua voz a me chamar, e sob o mar iluminará e o mar se acalmará. Meu barco Não afundará. não afundará, porque comigo meu Deus está. Canta isso, igreja. Meu barco Não afundará. não afundará, porque comigo meu Deus está. Meu barco Não afundará. afundará, porque comigo meu Deus está. Meu barco
Aplaude a Jesus.